Olá, meu nome é Júlia Ruggieri e eu sou aluna de graduação em Bacharelado Oboé na Universidade Federal de Santa Maria e estou participando do projeto A Música para Oboé de Ernest Widmer, edição crítica, contextualização e performance. Meu nome é Lúcio Batista Mota, eu sou professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria. Nos últimos anos, tenho desenvolvido pesquisas que envolvem a edição e performance de música brasileira. Atualmente, meu foco é a música de Ernest Widmer, com ênfase em sua música para oboé. Neste vídeo, vamos apresentar algumas questões relacionadas à edição da partita Opus 19 para oboé solo de Ernest Widmer. Muito obrigado pela atenção. Ernest Widmer, nascido em 25 de abril de 1927 e falecido em 3 de janeiro de 1990, foi um compositor, regente, pianista, professor e pedagogo musical suíço-brasileiro. Estudou no Conservatório de Zurique entre os anos de 1947 e 1950, graduando-se em piano, composição e em pedagogia das disciplinas teóricas e contraponto. Em 1956, se mudou para a Bahia para trabalhar nos Seminários Livres de Música na Universidade Federal da Bahia. Foi fundador do Grupo de Compositores da Bahia, foi professor de várias gerações de compositores e sua obra apresenta uma estética eclética, na qual são combinados elementos da vanguarda com a música folclórica e popular. Ernest Widmer compôs um total de 7 peças para oboé, as quais formam um substantivo e relevante conjunto da música brasileira para oboé. Porém, dessas 7 peças, apenas a partita para oboé solo, Opus 19, foi gravada comercialmente, enquanto as outras não foram editadas e, se editadas, não foram publicadas. Neste vídeo, iremos apresentar os resultados parciais do projeto e iremos mostrar os procedimentos relativos à edição da partita Opus 19 de Ernest Widmer. A partita para oboé solo, Opus 19, foi composta entre 1959 e 1960, em Salvador. Dedicada a Georg Merwein, foi estreada em Madrid em 1960, presumidamente por Merwein. A obra tem 5 movimentos: pastoral, sarabande, minueto, polca e gigue, com a duração de cerca de 11 minutos. A fonte principal para fazer a edição crítica da partita Opus 19 de Ernest Widmer é uma cópia digital de um manuscrito cedido pela Fundação Widmer na Suíça, nossa fonte A. Assim, o processo de edição crítica da partita Opus 19 para oboé solo de Ernest Widmer tinha a seguinte ordem. Primeiro era analisado a fonte A cópia digital do manuscrito, para depois se fazer uma cópia do trabalho em um software de notação musical. Antes de terminar, tem o processo de revisão e elaboração do aparato crítico, para, enfim, ter a versão final e pronta para ser publicada. No processo de edição da partita, percebeu-se que o compositor foi bastante consistente na notação. Ao longo de todos os movimentos, observa-se, por exemplo, que a direção e separação de hastes segue um padrão que pode indicar uma preocupação estrutural que o autor quer transmitir visualmente ao intérprete. O quarto movimento da partita Opus 19 de Ernest Widmer, a polca, é escrita em compasso binário, 2/4. De forma geral, o compositor une as hastes de colcheias e semicolcheias, conforme a prática comum. Porém, nos compassos 37 e 38, 41 e 43, ele deliberadamente separa as hastes das duas colcheias que preenchem o segundo tempo de cada compasso, respectivamente. A primeira das colcheias é precedida por apogiatura, seguida da nota real, si-ré. Este motivo, si apogiatura ré nota real, ocorre entre os compassos 37 e 43, com uma aparição isolada no compasso 47. O que poderia significar isso em termos estruturais e idiomáticos? Ao separar as hastes de colcheias, o compositor enfatiza que o motivo si-ré foi repetido em 3 oitavas diferentes: si4, ré5, si3, ré4, si2, ré3. Todavia, entre a nota mais grave e a mais aguda, si2 e ré5, não há o espaço de 3 oitavas, mas 2 oitavas e uma terça menor, o intervalo de 17ª menor. Porém, há 3 notas, si, e 3 notas ré. Sendo o oboé um instrumento conhecido por ter uma extensão pequena, ao se valer deste artifício, o compositor amplia, por assim dizer, a tessitura do instrumento, ao enfatizar esse motivo em 3 oitavas, mas efetivamente dentro de uma tessitura menor.
Isso revela uma preocupação muito particular com o idiomatismo do oboé. Outra particularidade da notação de Ernest Widmer é a posição geográfica das dinâmicas quando se trata de apogiaturas. O autor é muito claro ao indicar qual deve ser a dinâmica da apogiatura, diferente do que ocorria na prática comum, que quase sempre anota a dinâmica na nota principal. No caso específico do trecho citado, o motivo está sempre notado com dinâmica em mezzo-piano, nas 3/8, seguido de dinâmicas em forte ou fortíssimo. Assim, a separação das hastes, aliada à escolha de dinâmicas contrastantes, também pode ser um desejo de evidenciar o caráter polifônico do trecho. Diante destas questões, cabe perguntar qual tipo de edição seria mais adequado para a partita. Para responder essa questão, é necessário discutir em maior detalhe o manuscrito, a nossa fonte A. A cópia digital fornecida pela Fundação Ernest Widmer, supostamente a que estava presente no acervo do compositor, traz diversas anotações que supomos ser de um oboísta, muito provavelmente o próprio Georg Meerwein. Estaria o manuscrito original em posse do oboísta e a fonte A seria, na verdade, fotocópia desse manuscrito? Talvez, mas considerando que no momento é a fonte A que possui a maior autoridade, entendemos que Georg Meerwein, ao receber e interpretar a partitura, fez diversas anotações que foram preservadas na cópia em que se encontra na Fundação Ernest Widmer, a fonte A. A natureza das marcações na partitura é que fazem supor que foram feitas por um oboísta. Por exemplo, a indicação de qual digitação na nota Fá deve ser utilizada, ou marcações de respiração que ora coincidem, ora não com as marcações do próprio compositor. Também círculos enfatizam determinadas dinâmicas ou notas. Dessa forma, a fonte A contém o texto original de Widmer, com as marcações do oboísta sobrepostas a estas. Neste caso, uma edição facsimilar, ou urtext, reproduziria a idiosincrasia do suposto oboísta juntamente com a escrita do compositor. Ao perceber que a fonte A continha o texto original de Widmer e marcações de um oboísta, optamos por uma edição crítica, na qual se buscou reproduzir o texto original e anotar no aparato crítico as marcações do suposto oboísta, de tal maneira que o futuro leitor da obra terá um número considerável de informações a seu dispor, sem a interferência visual das anotações posteriores feitas pelo oboísta. A edição crítica também inclui as correções das poucas inconsistências da notação de Ernest Widmer, e elas são esclarecidas no aparato crítico. Para concluir o vídeo, pode-se afirmar que a edição da partita de Ernest Widmer busca contribuir para a difusão da obra, bem como a melhor compreensão da música do compositor. Muito obrigada pela sua atenção.